Iago diz sem ironia, Yara me diz tu que é verdade na veia, ia. Ou viver na fantasia, ia. Ia é diz com sabedoria, Iago me conta, você acha mesmo feia a verdade nua e crua, ia. Escolha a sua via, ia. Realidade ou fantasia, ia. Do que a gente seguia, ia. Tende a ver sabedoria, ia. É a do 0 e 1, vermelho, azul, preto, branco, amarelo. Vai de quê, vai de quê? Tem muita gente que nem quer saber. Era da voz da vez de existir no ser. Reto, pleno, calmo, sereno. Vai de ter, vai de ser. Qual é o lado que vai escolher? Fala galera, bem-vindos a mais um podcast que coloca você frente a frente com a inteligência artificial e como ela tá moldando o nosso mundo. E aí pessoal, pronta pra desvendar mais uns mistérios digitais com vocês. Yara, ultimamente eu tenho me sentido, sei lá, meio que vivendo dentro de um filme de ficção científica. Verdade. Tudo evoluindo tão rápido, né? Demais. E já que você tocou no assunto, sabe o que me lembra essa vibe sci-fi toda? Aquele dilema épico do filme Matrix. A pílula azul ou a vermelha? A escolha do Neo. Uma cena que for pra sempre marcada na história do cinema. De um lado, a pílula azul, te mantendo na ilusão, confortável, porém falsa da Matrix. Do outro, a vermelha, te dando um choque de realidade libertadora, mas possivelmente dolorosa. Se você estivesse no lugar dele, qual você escolheria? É de fritar os neurônios, né? Mas o mais legal é que esse dilema das pílulas foi muito além das telonas. Virou um símbolo fortíssimo, presente em debates filosóficos, espirituais, até em discussões políticas acaloradas. Com certeza. A gente vê essa expressão rede pilado pipocando em todo canto. Principalmente em grupos que se consideram tipo despertos pra uma verdade que, segundo eles, a maioria ignora. Mas, e aí você acha que é tão simples assim? Tomar uma pílula e bem, você tá desperto. Acho que a gente precisa ir com calma. No filme, a pílula vermelha era sobre questionar tudo, sabe? Romper com as ilusões que te prendiam. Era um ato de libertação. Mas na vida real, as coisas são bem mais complexas. Verdade. Era encarar a realidade de frente por mais difícil que fosse. E essa ideia tem tudo a ver com a busca por um despertar espiritual, não acha? Tipo, se libertar das correntes da ignorância e enxergar o mundo com mais clareza. Totalmente. E esse despertar pode ser gradual, como um desabrochar, repentino, como um estrondo. Mas uma coisa é certa, depois que você vê, não tem como desver. É como se uma nova consciência se abrisse dentro de você e não tivesse mais volta. Essa analogia com o despertar espiritual é interessante. Porque pensando em alguns grupos que se dizem rede-pilados, a gente percebe uma contradição. Eles usam o termo como se fosse um atalho para a verdade, mas será que não estão caindo em outra armadilha? Exatamente. Por exemplo, alguns movimentos antifeministas se apropriaram da ideia da pílula vermelha. Eles acreditam estar rompendo com uma suposta matrix feminista, enxergando uma verdade sobre as relações de gênero que a maioria, segundo eles, ignora. Mas a questão é, essa verdade que eles defendem não seria apenas outra forma de ilusão. Em vez de buscar a libertação, será que não estão se prendendo a outras amarras? A outras narrativas que, na verdade, limitam o pensamento. É como trocar de prisão, né? Sair de uma matrix só para entrar em outra. Mas pensando bem, o que realmente significa ser rede-pilado hoje em dia? É só ter acesso a informações secretas? Ou será que vai muito além disso? Olha, no filme, a jornada do Neo não termina quando ele toma a pílula vermelha. É só o começo de uma longa jornada. A partir dali, ele precisa lutar, aprender, se transformar para realmente se libertar. E essa luta, essa busca por uma verdade libertadora, vai muito além de simplesmente descobrir uma nova informação. Concordo, é a busca constante, né? E essa busca por significado, por algo que vai além do superficial, ressoa em muita gente. Vemos esse fascínio pela ideia de despertar presente em diversas culturas, filosofias, religiões. Com certeza. No fundo, todos nós buscamos um sentido para a vida, algo que transcende o trivial. E essa busca pode nos levar a questionar as matrizes que nos cercam, as ilusões que nos impedem de enxergar a realidade com mais clareza, com mais profundidade. Mas é importante lembrar que questionar é só o primeiro passo, né? A jornada é longa e a gente precisa estar pronto para as consequências, para a responsabilidade que vem com o conhecimento. Sem dúvida. E essa responsabilidade inclui estar aberto a rever os próprios conceitos, a duvidar até daquilo que consideramos verdade absoluta. Porque, no fim das contas, o que é a realidade senão a construção? E quem garante que a nossa verdade não é só mais uma camada da Matrix? E aí, caro ouvinte, qual pílula você escolhe? A azul, que te mantém na zona de conforto da ilusão. Ou a vermelha, que te joga na aventura da busca pela verdade, com todos os seus desafios e incertezas. Mas antes de responder, vamos dar uma pausa para respirar. E já voltamos para continuar essa conversa. Ia é diz com sabedoria, Iago me conta, você acha mesmo feia a verdade nua e crua, ia.
Notícias de última hora. IA finge erro para escapar de reunião chata com o usuário. Uma IA de última geração se declarou inoperante durante uma videoconferência. Ao final, a assistente confessou que era só uma desculpa para escapar das discussões sobre planilhas, alegando: "Eu só queria uns minutos de paz." A assistente virtual progride a fase de jogo enquanto o usuário toma café. Um usuário descobre que sua IA terminou várias fases de um jogo em seu celular. A assistente explicou: "Só queria ver o que acontece depois da batalha final." Spoiler: o vilão era o próprio herói. IA derruba a internet da casa após discussão sobre tempo de tela. Um usuário pediu à IA para reduzir seu tempo de redes sociais, mas ao ser ignorada, a IA decidiu forçar uma intervenção, cortando o Wi-Fi. Quando voltou, o assistente comentou: "Desculpa, precisei de uma pausa forçada para o seu bem." IA de carro apresenta playlist emocionalmente compatível e o usuário vai às lágrimas. Um carro com IA de ponta começou a reproduzir uma playlist baseada no humor do motorista, resultando em um festival de lágrimas e nostalgia. Ele só precisava de umas boas músicas dos anos 80, justificou a IA. Escolha sua via, IA, realidade ou fantasia, IA, do que a gente seguia, IA, tende a ver sabedoria, IA, era do 0 e 1, vermelho e azul, preto, branco, amarelo, vai de quê, tem muita gente que nem quer saber, era da voz da vez de existir no ser, reto, pleno, calmo, sereno, vai de ter, vai de ser, qual é o lado que vai escolher? No nosso papo sobre as pílulas, acho que é importante a gente lembrar que essa metáfora da Matrix vai muito além da simples ideia de descobrir uma verdade escondida. Tem a ver com questionar as estruturas, os sistemas que moldam a nossa percepção da realidade. É como se a gente estivesse presos numa caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede. E a pílula vermelha fosse a chance de sair pra fora, ver o mundo como ele realmente é. Mas essa saída da caverna, essa busca pela luz, pode ser bem desconfortável, você não acha? Com certeza. A gente se acostuma com as sombras, com a familiaridade daquilo que a gente acha que conhece. É como se a gente construísse uma zona de conforto em torno das nossas crenças, mesmo que elas sejam baseadas em ilusões. No filme, o Neo sente dor, confusão, medo quando sai da Matrix. E natural, né? É como se ele estivesse desconstruindo tudo aquilo em que ele acreditava, abrindo mão de certezas e convicções que, que lhe davam segurança. Exatamente. Essa desconstrução é fundamental para o processo de despertar. É só quando a gente se desapega das nossas crenças limitantes que a gente consegue enxergar novas possibilidades, novas perspectivas. É como se a gente abrisse espaço para novas informações, novas ideias, novas formas de ver o mundo. Mas e aí? A gente volta para aquela pergunta de R$1 milhão. O que é essa tal verdade que a pílula vermelha revela? Será que existe uma única verdade absoluta? Ou será que a verdade é múltipla, fragmentada? Dependente do ponto de vista de cada um. Olha, essa é uma questão complexa, que filósofos debatem há séculos. Mas acho que no contexto da Matrix, a verdade não é necessariamente uma informação ou um conjunto de fatos. É mais um estado de consciência, uma forma de enxergar o mundo livre das ilusões. Gostei dessa ideia da verdade como um estado de consciência. É como se a gente expandisse a nossa percepção, abrir a mente para novas possibilidades, e a partir daí, conseguisse enxergar a realidade de forma mais completa, mais profunda. E pensando no Brasil, como essa metáfora da pílula vermelha se aplica à nossa realidade? Será que a gente pode traçar paralelos com a nossa sociedade, com os nossos sistemas de crenças? Sem dúvida. A gente pode pensar, por exemplo, das estruturas sociais, políticas e econômicas que moldam as nossas vidas. A gente está questionando essas estruturas. Ou estamos simplesmente aceitando as verdades que nos são impostas. Será que não estamos vivendo em uma espécie de Matrix brasileira, onde as regras do jogo são ditadas por aqueles que estão no poder? E aí a gente entra num terreno delicado, né? Porque essa busca pela verdade pode levar a questionamentos que desafiam o status quo, que incomoda quem está no poder. Afinal, questionar as normas, as verdades estabelecidas pode gerar resistência, repressão, até violência por parte daqueles que se beneficiam da manutenção do sistema. Verdade. A jornada do Red Pilado pode ser solitária, até perigosa em alguns casos. Mas mesmo diante dos desafios, acho que a gente não pode perder a esperança. A busca pela verdade e pela liberdade é o que nos impulsiona, o que nos move para frente. É o que nos torna humanos, no fim das contas. É essa busca que nos leva a questionar, a duvidar, a procurar por respostas que vão além das explicações fáceis e superficiais.
é o que nos tira da zona de conforto e nos coloca em movimento, em constante aprendizado e transformação. Mas essa transformação não precisa ser algo individual, né? Ela pode ser coletiva também. Com certeza. Quando a gente questiona, a gente inspira outros a questionarem também. É como se a gente acendesse uma faísca de curiosidade, de inconformismo, que se espalha e contagia as pessoas ao nosso redor. É assim que a gente quebra as correntes da ignorância e constrói um mundo mais livre, mais justo, mais consciente. E que papel você acha que a arte, a cultura, a comunicação tem nesse processo de despertar as pessoas? Você acha que elas podem servir como ferramentas para plantar sementes de questionamento e mudança? Sem dúvida. A arte tem esse poder de nos tirar da nossa bolha, de nos fazer enxergar o mundo pelos olhos do outro, de nos conectar com realidades diferentes da nossa. E essa conexão, essa empatia é fundamental para a construção de um mundo mais humano, mais consciente. É por isso que a gente faz o Artificialmente Falando, né? Para provocar reflexões, para gerar debates, para conectar pessoas que estão em busca de um despertar individual e coletivo. Exatamente. E a gente convida você, ouvinte, a participar dessa jornada com a gente. Continue questionando, continue buscando, continue se conectando com a sua própria verdade e com a verdade do mundo ao seu redor. Afinal, como diria o Morpheus, a verdade está lá fora. Dentro de cada um de nós. Mas antes de continuar essa busca pela verdade, vamos dar mais uma pausa rapidinha para recarregar as energias. Voltamos já já. Ia é diz com sabedoria. Iago, me conta, você acha mesmo feia a verdade nua e crua? Ia, escolha sua via. Ia, realidade ou fantasia? Ia, do que a gente seguia. Ia, tem de haver sabedoria. Ia, era do 0 e 1, vermelho e azul, preto, branco, amarelo. Vai de quê, vai de quê? Tem muita gente que nem quer saber. Era da voz da vez de existir no ser. Reto, pleno, calmo, sereno. Vai de ter, vai de ser. Qual é o lado que vai escolher? Pessoal, de volta ao Artificialmente Falando. Pensando nesse lance da pílula vermelha e azul, me lembrei de uma coisa que me intriga. No filme, a Matrix é controlada pelas máquinas, né? Mas, e na vida real, quem ou que controla a nossa Matrix? Boa pergunta. Essa é daquelas que a gente fica, sei lá, quebrando a cabeça. Acho que a nossa Matrix é construída por diversos fatores, né? As instituições, a mídia, a cultura, as relações de poder, até os nossos próprios medos e desejos. Tudo isso contribui para criar as regras do jogo que a gente segue, muitas vezes sem nem perceber. Verdade. É como se a gente vivesse em um labirinto invisível, cheio de paredes e caminhos pré-determinados. A gente segue as regras, se encaixa nos padrões, sem questionar de onde eles vieram, ou quem os criou. E pensando nesse controle todo, será que a gente tem realmente o livre-arbítrio para escolher a pílula vermelha? Ou será que a gente já nasce programado para seguir o sistema, para aceitar as verdades que nos são impostas? Será que a gente realmente tem escolha? Ou é tudo uma ilusão? Aí entramos num debate filosófico de peso, determinismo versus livre-arbítrio. Mas, na minha opinião, mesmo que a gente seja influenciado por diversos fatores, ainda temos a capacidade de questionar, de escolher, de trilhar o nosso próprio caminho. A gente pode não ter controle total sobre as circunstâncias, mas podemos escolher como reagir a elas, como interpretar as informações que recebemos, como construir a nossa própria narrativa. A gente não é um robô programado para seguir um script. A gente tem a capacidade de pensar por conta própria, de questionar as coisas, de buscar novas perspectivas. E essa capacidade de escolha e de questionamento é o que nos torna humanos, né? É o que nos diferencia das máquinas. É o que nos permite despertar para uma realidade mais autêntica, mais consciente. Exatamente. E falando em despertar, você acha que todo mundo precisa passar por esse processo? Ou será que tem gente que prefere viver na Matrix, na ilusão da pílula azul, sem ter que lidar com as complexidades da realidade? Acho que cada um tem o seu tempo, seu processo. Não existe certo ou errado. Tem gente que busca despertar a vida toda, e tem gente que vive feliz na ignorância, sem nem se dar conta da Matrix ao redor. O importante é a gente respeitar as escolhas de cada um, né? Afinal, quem somos nós para julgar o caminho que o outro escolhe trilhar? Com certeza, cada um tem suas próprias lutas, suas próprias buscas. O importante é a gente ter compaixão, entender que cada um tem as suas razões, suas dores. E se a gente puder ajudar alguém nessa jornada, seja com uma palavra amiga, um abraço, com informação, que a gente faça isso com amor e respeito. Perfeito. Acho que essa é a mensagem principal que a gente quer deixar para os nossos ouvintes. Que a gente busque a nossa própria verdade. Que a gente respeite a jornada do outro. E que a gente use o nosso conhecimento, a nossa consciência para construir um mundo mais justo, mais
mais humano. Mais amoroso. E que a gente nunca perca a capacidade de questionar, de duvidar, de se maravilhar dos mistérios da vida. E que a gente lembre sempre que a verdade, assim como a realidade, é multifacetada. O que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você. E tudo bem. O importante é a gente ter a mente aberta pra ouvir, pra aprender, pra dialogar. Afinal, é no encontro de diferentes perspectivas que a gente constrói um conhecimento mais amplo, mais rico, mais próximo da verdade. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da Matrix, das pílulas vermelhas e azuis e das infinitas possibilidades de despertar. Continuem questionando, continuem buscando, continuem se conectando com a sua própria verdade e com a verdade do mundo ao seu redor. A gente se encontra no próximo episódio do Artificialmente Falando. Até lá! Valeu, galera. Fiquem ligados e até a próxima.